Olá pessoal, tudo bem? Gente, pode entrar, estamos de casa mesmo, gente. É isso aí, pessoal, sinta vontade. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês, pessoal, uma receita de arroz com brócolis. Fica muito boa, né? Gente, uma receitinha incrível, saborosa e pra qualquer dia, gente. Verdade, a gente costuma fazer bastante aqui em casa porque é muito saboroso. Sim. E muito leve, que a gente adora, né? Fora as vitaminas, né, amor? Nossa, é muito bom. Com certeza, gente. Antes de ver esse vídeo, compartilha, deixa um like. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito E rola a vinheta. Bom, pessoal, para essa receita, esses vão ser os nossos ingredientes. Lembrando que também vai estar na descrição do vídeo. Aqui tem, pessoal, um brócolis. É um pouquinho grande o brócolis. A gente cortou o talinho dele e já deixou ele todo cortadinho já. Daí a gente só vai cozinhar ele. A gente costuma utilizar essa panela aqui que a gente tem da Tramontina, que ela é cozinha a vapor. Se você não tiver essa panela, pode utilizar, cozinhar na água mesmo. Só que tem que tomar cuidado para não deixar ele muito mole, tem que ficar ao dentro, porque ainda vai refogar no arroz. Gente, lembrando que o nosso arroz é aquele arroz que sobrou do almoço de ontem ou da janta, gente. Que a gente vai utilizar ele. Aqui tem aproximadamente 3 xícaras de arroz, né, amor? Isso. Já cozido. Já cozido. Uma cebola pequena picadinha. E aqui, pessoal, antes de finalizar, a gente gosta de colocar tomate. E nesse tomate nosso aqui, ele já é temperado com sal, pimenta do reino e orégano. Sim. A gente gosta de utilizar esse sal também da Ginomoto, né, amor? E a gente vai colocar um pouquinho desse sal e um pouquinho do sal normal, pessoal. Sim. Daí vai do gosto de cada um. Lembrando que tempero e sal é a gosto, gente. Agora a gente vai cozinhar o brócolis e vai mostrar pra vocês. Bom, pessoal, começou a ferver a água aqui. A gente vai colocar agora essa parte de cima da panela e já vai colocar o brócolis aqui. Se você quiser colocar sal, pode colocar um pouquinho de sal já na hora que vai cozinhar. Se você for cozinhar na água, pode colocar o sal na água também. Sim. Mas toma cuidado para não colocar muito, para não ficar muito salgado e não deixar muito mole, porque ele ainda vai refogar no arroz. Senão vai quebrar tudo no arroz, gente. Você vai ter aquela apresentação bonita. Sim, a gente vai colocar um pouquinho de sal agora, gente. Só para não ficar muito sem sal o brócolis. Depois a gente acerta o sal na hora que ele estiver sendo refogado. Te lembrando para não colocar muito sal também, porque o arroz, como ele já é pronto, ele já tá com sal, né, amor? Isso, agora a gente vai fechar e refogar e vou mostrar para vocês depois. Gente, já tá cozinhando, olha como ficou. Já tá ficando bonito já, né? Fica bem verdão, fica bem bonito, né? Realça até a cor, né, amor? Ele já tá quase na textura. Realça bem a cor, olha que verdão que ele ficou. Olha lá. E olha o cheiro que tá, já tá aquele cheiro gostoso, né? E ele já fica bem, quase molinho já, né? Agora a gente vai colocar um garfo pra ver a textura, né? A textura dele, gente. Bom, gente, vamos testar pra ver como tá. Ele tá um pouquinho durinho ainda. A gente vai deixar só um pouquinho, tá vendo? Olha, gente. Ele entra no brócolis, tá vendo? No talinho dele. Só que ainda tá um pouquinho duro. Te lembrando que ainda vai dar uma cozinhadinha ainda com o arroz, né, amor? Ele vai dar uma refogada ainda, né? Uma refogada, perdão, gente. Se vocês quiserem picar mais, pessoal, pode picar um pouquinho mais. Depois a gente dá uma picadinha nesses talinhos que estão um pouquinho maior. Mas a gente gosta dele grandão assim mesmo, né? Grandão assim, gente. Bem evidente no arroz. Depois na hora de mexer, ele mesmo já vai quebrando um pouquinho mais, né? Gente. Olha, gente, vou mostrar como ficou agora. Agora já tá no ponto ideal. Ó, o garfo já tá entrando mais fácil, tá vendo? Olha lá, gente. Já tá na textura que a gente já pode desligar e deixar reservado pra gente poder começar a refogar o brócolis no arroz. Olha, gente, já tiramos a água daqui. Olha só, vai deixar reservado. A gente gosta dessa panela porque tem tipo um cestinho aqui, né? Dá pra você pegar por aqui também. Bem prático mesmo. Bem prática. Agora a gente vai reservar e vai refogar agora o brócolis na panela. Numa panela um pouquinho maior para poder caber o arroz. Gente, a panela que a gente vai estar utilizando agora, essa daqui é um pouquinho maior, para poder caber as coisas aqui dentro e caber o arroz também, né? Ligamos a panela, agora a gente vai colocar o óleo, um pouquinho de óleo, né? Pode ser azeite também, gente. Pode ser o azeite, né? Agora a gente vai colocar a cebola. Se você quiser adicionar alho, pode colocar também. Como o arroz já foi afogado no alho, a gente vai colocar agora só a cebola, né?
Gente, já deu aquela refogadinha na cebola, tá vendo? Tá dando até quase uma douradinha. Agora a gente vai adicionar o nosso brócolis. A gente vai colocar ele, gente, para pegar bem o sabor da cebola e do tempero que você colocar. Sim, o brócolis solta bastante o sabor dele também, né? É. Agora, pessoal, é só adicionar o sal e o tempero à vontade. Nossa, que cheiro gostoso, hein, amor? Tá gostoso já, né? Gente, agora a gente vai adicionar o tomate cortadinho, já temperado. Pra ficar um gostão ainda mais gostoso do nosso arroz, né? Olha que bonito fica, gente. Dá uma tampadinha aqui, gente, pra dar uma refogada em tudo. Mais ou menos uns 2 minutinhos. Gente, já deu uma refogada já nos dois. E agora a gente vai adicionar o nosso arroz já cozido, né? Gente, não desperdice arroz. Faça a receita e deixa nos comentários pra gente. Se você aquelas sobras de arroz que a gente às vezes não consome, né? É, já acha, nossa, passou de um dia pro outro, não ficou bom. Mas Assim fica? Assim Muito bom. Fica uma delícia. Dá uma mexidinha aqui. Olha que bonito, já tá ficando bem colorido, né? E agora vai deixar refogar mais um pouquinho. Olha que lindo que tá ficando. E agora, pessoal, a gente deixa ele refogar um pouquinho para pegar bastante sabor. Como ele tem o tomate junto, não vai ter perigo de queimar. Você baixa um pouquinho o fogo e deixa refogando mais um pouquinho. Gente, finalizado. Já tá bem refogadão, tá bem bonito aqui, né? É, gente. E agora a gente vai servir para mostrar para vocês como que ficou. Vocês viram que prato lindo, gente? Gente, E tá um cheiro delicioso, né? perfeito. A gente não vai comer ele só o arroz com brócolis mesmo, a gente mostra pra vocês que é uma delícia do mesmo jeito sem nada. Mas pode colocar a proteína que vocês quiserem, né, O amor? acompanhamento que você quiser. Você Sim. pode comer com purê, a gente vai deixar o carne aqui do nosso purê bem cremoso. Sim, uma carne com batata, na panela de pressão Que elétrica. é muito bom também. A gente vai deixar o carne também. Delícia. Olha, gente, bonito. O cheiro tá incrível. Nossa, esse arroz fica muito bom, né? Nossa, fica Pode uma provar. delícia. Gente, vou pegar um brócolis aqui, ó. Olha aqui, gente, que bonito. E aí a textura tá boa, né? Gente, fica muito bom. Você pode aproveitar aquele arroz que tá sem graça e ficar saboroso desse jeito aqui, né? Se você jogar aquele arroz com um pouco muito sal, uma coisa assim, faz essa receita, gente. Você vai querer comer arroz sempre desse jeito. Você não vai querer mudar, mas tão bom que fica. Não mesmo. Com esse tomatinho deu um charme, deu um gosto, né? Tá muito gostoso. Verdade. Para começar bem a semana, você pode fazer esse arroz que ele fica bem levinho, né? Sim, gente. Não é um arroz integral, mas ele tem bastante coisa saudável aqui no meio. Com certeza. Aproveita essa dica e faz para sua família. E deixa os comentários pra gente, um bem morosozinho, bem fofinho pra vocês, gente. Verdade. Agora sim. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado desse arroz com brócolis que a gente adora e fica muito saboroso. Gente. Faz e conta pra gente se vocês gostaram. A gente adora. Gente, deixa nos comentários pra gente o que vocês estão achando das nossas receitas e um vídeo que vocês querem que a gente faça também, gente. Verdade, pessoal. Só vocês pedirem, a gente vai fazer o possível pra fazer, né, amor? Com certeza. Gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Deixa no grupo de família de vocês. Verdade, deixa um like, ajuda Sim. bastante a gente no engajamento no canal também, pessoal. Compartilhe com alguém que você ama, que isso também ajuda bastante a gente. Com certeza, porque a gente ama muito vocês. Verdade. Então, gente, vai ser um beijão bem gostoso. Até o próximo vídeo ou a próxima receita. Tchau!